É isso, acho. Receptividade em que sentido, Túlio? Imagino que seja da linha 2, mas trabalha com recepção, você diz? Receptividade no cinema? Bom, talvez a linha 1 daí. Bom, não tem nenhum professor que tenha pesquisa na área de recepção, mas a gente conversando, né, os professores podem se demonstrar aberto a isso. Então, aí tem que ver o que dentro da recepção, né, você quer trabalhar, e aí nesse o que, né, qual o professor que se encaixaria melhor, e conversando com ele, né, vocês conseguem alinhar isso e, de repente, trabalhar com recepção. Não, acho que com certeza a gente consegue contemplar, né? Enfim, a gente falou ali os temas de pesquisas que nós, os professores, trabalham, mas eles não são exclusivos, né? A gente tem pegado orientações de temas diversos, etc. A gente não tem essa questão, assim, a gente sempre consegue encaixar, né? Aqueles são os temas das nossas pesquisas individuais, digamos assim, mais do que das nossas orientações, né? Mas a gente trabalha com temas diversos. Por exemplo, eu oriento trabalho de comunicação organizacional, eu oriento trabalho sobre acessibilidade, né? E não oriento atualmente nenhum trabalho sobre esporte, que é a minha pesquisa, né? Essa é a pesquisa que eu faço, que eu desenvolvo em paralelo ao programa, né? A minha atuação no programa. Então, sim, a gente consegue contemplar, sim. Talvez a questão maior, desculpa, Márcio, se me Claro. permitir, assim, seja mais definir se você quer abordar, né, você colocou cinema, né? Então, seriam aspectos mais próprios do audiovisual e recepção, né? Que recepção é coisa gigantesca. Então, seria para uma linha, ou se você está muito mais preocupado em olhar não somente o audiovisual, mas focar mesmo na recepção, nos processos comunicacionais de recepção de determinado filme, determinada obra, daí seria mais para outra linha, por aí vai, né? É mais o enquadramento, digamos assim, da pesquisa. Isso. Mais questões, gente? Valeu, Túlio. Vamos ver quando é que entra a Luísa aqui para a gente fazer o... A Luísa já está aí. Já está aí. Acho que ela entrou. Oi, Luísa, tudo bom? Oi. Olá. Olá. Oi. Tudo bem? Deixa eu te encontrar aqui para Tudo botar bem. no... Eu estou só ouvindo a Luísa. A Luísa, não estou vendo. É que eu acho que eu entrei por último, ficou ao final, não sei. Eu tô com a câmera ligada, tá aparecendo aí? Agora apareceu. Ah, sim. Fica aquela voz, né, do além. Do nada. Enfim, gente, mais questões sobre as linhas de pesquisa, sobre orientações. A gente também tem um tempinho mais ao final para, caso vocês se sintam mais à vontade, mas se vocês quiserem lançar aí, antes da gente passar para o próximo tópico. Só para deixar elas tranquilas, assim, a gente vai fazer uma pequena pausa também, para que as pessoas consigam tomar uma água e ao banheiro. Isso, acho que... Discussão de projeto, daí a gente volta, acho que tem uns 15 minutos, 10 minutos, né? Daí gente... Depois, né? Então... Podemos ir, então? Tá. Eu estou aqui, eu posso compartilhar os slides, mas vou apresentar a Luísa. A Luísa, então, ela é nossa convidada, ela é professora atualmente da UEPG e pesquisadora de pós-doc da Federal Fluminense, também é doutora em comunicação na URGS, com estágio na Universidade Goethe de Frankfurt e na Universidade de Sussex, na Inglaterra, e pesquisa também gênero, tecnologia, né? Como o Maurício falou, foi uma das convidadas que fez um dos tops nesse ano lá para a gente. E eu e a Luísa, nós temos um perfil, enfim, uma pequena empresa, sei lá, um MEI de escola de comunicação, né, que a gente faz cursos e dá dicas também para projetos de pesquisa. A gente convida vocês a entrarem na nossa sede, tem bastante recurso lá para vocês, né? Várias lives salvas que nós fizemos sobre projeto de pesquisa, sobre problema de pesquisa, objetivos, etc. @edcomunicação, tudo junto.
Então, sinta-se à vontade para conferir, e a gente vai fazer uma fala rapidinha aqui de 1 horinha para falar sobre o projeto de pesquisa, eu, a Luísa, e sinta-se de novo à vontade também para o que vocês tiverem de dúvidas, lançarem agora, nos interromperem, etc. É isso, eu fiz a apresentação, Luísa. Nossa, enorme. Obrigada, Márcio. Obrigada pelo convite também para estar aqui. Eu acho que pode ir compartilhando a nossa apresentação. Bom. E aí, só queria ressaltar, assim, que acho que o pessoal pode achar interessante. Hoje a gente vai tentar fazer uma fala bem direcionada, assim, para o desenvolvimento do projeto, e a gente começou, né, o projeto da escola justamente porque percebeu que essa é uma dificuldade de todo mundo, assim, né, dos alunos, do pessoal que está entrando em pesquisa. Então, também lá no nosso Instagram, os conteúdos são bem diretos, assim, tentando tornar mais palpável alguns elementos que, às vezes, né, quando a gente está começando a pesquisa, a gente acha muito abstratos, ou, né, tem um pouco de dificuldade de começar, ou de fazer processos de escrita e tal. E, né, como o Márcio falou hoje, então a gente vai falar especificamente sobre, né, o projeto de pesquisa para pensando, né, no ingresso, no mestrado e no doutorado, tendo em vista também as especificidades do projeto da Universidade de Tuiuti do Paraná, porque isso também é algo que pode variar, às vezes, a estrutura, né, de instituição para instituição. Isso. Então, gente, a estrutura do projeto de pesquisa que vocês são requisitados a submeter para o programa é um projeto curto, né? Se não me engano, são 5 páginas, mas ele precisa contemplar uma série de itens, né? Então, que são desde o título até uma introdução com delimitação do tema e programa de pesquisa, justificativa, os objetivos, a inserção na linha de pesquisa, é por isso que a gente falou bastante sobre as linhas no começo, né, para vocês pensarem, né, deem uma lida lá na página do PPG, tem as descrições lá das linhas de pesquisa, então tentem encontrar como vocês, pensar um pouco como vocês se encaixam dentro da linha que vocês selecionarem, um referencial teórico, metodologia e, obviamente, as referências que foram usadas no trabalho. A gente vai falar de uma maneira bem geral de cada um desses tópicos, mas essa é a estrutura que vocês têm, que é requisitada que vocês entreguem, beleza? Eu acho que um negócio interessante, assim, para ter em vista quando for fazer o projeto, é que uma das coisas mais importantes, né, que a gente tem essa estrutura desses elementos, é que esses elementos, eles precisam estar em diálogo, né, eles precisam estar um coerente com o outro, né, então, quando ali no início vocês vão fazer a delimitação do tema de vocês, a gente vai falar um pouquinho disso e de problema de pesquisa, isso vai ter que estar diretamente relacionado com os objetivos, depois, né, com a metodologia, também com a própria linha de pesquisa, como o Márcio falou. Então, acho que um dos pontos centrais para ter atenção quando vocês forem fazer o projeto de pesquisa é construir, ler e reler, pensando sempre se esses elementos eles estão dizendo uma mesma coisa, se eles estão dialogando, se tem uma coerência interna entre eles, assim. Porque é muito comum, às vezes, a gente pegar, né, projetos de pesquisa em que a gente lê uma parte, né, um item, aí a gente entende que a ideia é fazer um tipo de pesquisa. Aí depois, no outro item, fala algo diferente. Né, isso gera muita confusão de exatamente o que é que o aluno está querendo propor. Então, tentar ter clareza nisso e fazer essas partes dialogarem. Isso. E só para fazer um adendo também, a gente falou que a gente vai disponibilizar para vocês os vídeos, né, dessa nossa oficina, mas esse material, eu acho que o material que o Maurício preparou também, a gente pode, acho que a Aline também deve ter preparado algum material, a gente pode mandar todos os materiais para vocês por e-mail, para vocês terem aí, para auxiliar vocês na hora de montar os projetos e a candidatura de vocês, né? Bom, espaço de uma pesquisa, né? No geral, e eu acho que é onde você se encontra ali, como o Túlio já nos falou, um pouco da ideia, eu acho que no geral o que vocês têm é um tema, né? A gente tem um tema de pesquisa, algo que vocês se interessam e gostaria de pesquisar. A partir desse tema, a gente tem que desenvolver esse projeto, né? E mais ou menos ele tem a gente montou essa estruturinha, né? Esse passo a passo, que eu acho que é por onde vai o projeto, né? Além do tema, né? A ideia que vocês têm, e a gente falou bastante dos orientadores, o que cada orientador pesquisa, a linha de pesquisa, para uma inspiração para vocês verem onde é que vocês se encaixam, né? Com quem que vocês conseguem
conversar, qual linha que vocês conseguem conversar, com quais orientadores, no caso, a candidatura exige, né, pede pelo menos que vocês indiquem 2 orientadores que podem orientar vocês ao longo do trabalho. Então, quem é que vocês veem afinidade? Vocês fazem um estado da arte, né? O estado da arte é, então, vocês buscarem esse tema que vocês têm e vocês irem em repositórios de artigos acadêmicos, e a gente tem, é só jogar no Google, né? Periódicos CAPES é um deles, o Google Scholar / Google Acadêmico, eu acho que eu até prefiro, acho melhor até, dá para encontrar bastante coisa lá, né? Ou então ir em anais de eventos como os anais da Compós ou da Intercom. Então, guardem um pouco esses nomezinhos aí, né? Compós, Intercom, Periódicos CAPES, Google Acadêmico. Vocês procurem o tema de vocês e deem uma olhada no que já foi feito, né? Então, isso é bem básico, assim, só olhar, isso aqui já foi feito, isso aqui já foi pesquisado e tal. Deem uma olhada no título, deem uma olhada no resumo dos artigos. Vocês não precisam ler todo o artigo. É só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, de como é que já foi feito e fazer um pequeno resumo de como aquele tema já foi explorado. A partir de um pouco desse... Diga, Luísa. Claro. Não, eu só ia dizer que eu acho que esse momento, assim, do estado da arte, claro que quando a gente está falando aqui, né, de um anteprojeto de pesquisa, isso não vai ser extensivo, que nem o Márcio falou, mas é um momento que ajuda muito quando a gente vai tomar contato um pouco com outros trabalhos, tanto às vezes, se inspirar, ter um pouco de ideias, assim, pensar, esse trabalho aqui usou tal método, talvez no meu trabalho pudesse usar, ou eu posso usar fazer algo um pouquinho diferente, porque já percebi, né, que, enfim, esse trabalho aqui usou assim, isso leva a tais coisas, então, né, e pensando junto com os trabalhos, é legal também para ir se familiarizando com a própria estrutura, né, como se estrutura um artigo, que tipo de linguagem, isso ajuda a gente no momento do projeto também, enfim, ter esses elementos de referência, e eu acho que ajuda muito na formulação do problema de pesquisa, que eu acho que é, assim, um momento talvez de mais dificuldade, e é um momento depois, né, quando vocês entram no mestrado e no doutorado, tudo isso vai avançar também, vocês vão, de certa forma, refazer esse projeto, né, porque vocês vão ter contato com muitas coisas novas, vão avançar na pesquisa, e o problema de pesquisa, elaborar o problema de pesquisa, segue sendo uma das principais dificuldades, assim, quando a gente está fazendo pesquisa mesmo. A gente já passou, né, aqui por mestrado e doutorado, e também passou por essa dificuldade de formular. Mas o momento do estado da arte ajuda muito a perceber, né, a poder encontrar formas de problematizar, de fato, o nosso tema, né, porque elaborar um problema de pesquisa é muito isso, a gente tem um tema de interesse, a gente está vendo o que outras pessoas pesquisaram, como que a gente consegue uma nova forma de problematizar aquele tema que não foi ainda problematizado daquela forma e que também seja algo que a gente consegue, né, responder, né, sendo a missão do futuro trabalho de vocês responder esse problema de pesquisa, então algo também factível, delimitado, né? Então, mesmo que seja um momento aí da revisão de literatura do estado da arte, né, menor pelo tamanho do projeto, né, enfim, abrangência mesmo, ir para a literatura com esse olhar, assim, né, já pensando novos problemas que vocês conseguem antever, metodologias que são interessantes, que vocês podem aproveitar, isso ajuda muito, assim, na elaboração. Eu acho que essa é uma dica interessante, né? Eu acho que, no geral, a gente tem um tópico, assim, algo que a gente gosta e gostaria de escrever sobre, mas eu acho que uma pesquisa acadêmica, isso tem que ficar claro, né? Uma pesquisa acadêmica, ela resolve um problema, né? Então, tem que ter um problema de pesquisa a ser resolvido, né? Enfim, como eu falei, eu pesquiso esporte e comunicação, então, sei lá, pretendo assistir Copa do Mundo, mas eu não vou só porque eu quero escrever sobre Copa do Mundo, eu vou com um problema de pesquisa, né? Tipo, como é que é o enquadramento jornalístico da Copa do Mundo? Um problema bem genérico, bem amplo, pode ser. Isso é um problema de pesquisa que obriga você a pensar em como solucioná-lo, né? Então, você já vai para um problema e não diz, quero escrever sobre Copa do Mundo, né? Eu quero escrever sobre qual é o enquadramento jornalístico, bem básico, assim. Então, como as pessoas se relacionam, como as torcidas se relacionam no digital, né? Enfim, vocês montem
esse problema, né? Fazem uma pergunta de pesquisa e aí essa é o que vai dar a vazão ao trabalho que vocês vão desenvolver, né? E aí daí que vai derivar, como a Luísa falou, né? O objeto, né? Tipo Copa do Mundo, foi o exemplo que eu dei, e os objetivos, né? O que vocês querem com essa pesquisa, né? Eu sempre gosto de falar que o objetivo é mais ou menos o que vocês querem que o leitor de vocês, né? Lê o trabalho, a pesquisa de vocês, o que ele sai sabendo, né? O que ele levou, né? O que ele leva consigo, né? Então, o objetivo trabalha muito por aí, né? O objetivo da pesquisa de vocês é o quê? Que contribuição vocês querem fazer para a área, para o campo, né? Por que vocês estão fazendo essa pesquisa também tem que ficar claro, né? Qual o objetivo, o que vocês acham que essa pesquisa vai trazer de novidade, vai elucidar, vai fazer diferença. Eu acho que uma coisa também interessante para falar sobre o objetivo, né, e vocês cuidarem junto com o problema de pesquisa, é que muitas vezes, né, como eu estava falando, uma das coisas mais importantes do projeto de vocês é que ele tenha coerência interna, né, que vocês demonstrem que vocês conseguem ali, né, formular a partir de um problema de pesquisa, uma forma de resolvê-lo, objetivos a serem cumpridos, né, que isso tenha a ver com a linha de pesquisa estabelecida, então que vocês consigam narrar, né, essa ideia a partir dessas etapas, desses instrumentos. E muitas vezes, assim, né, os alunos, os pesquisadores iniciantes, ficam um pouco angustiados mas tem aqui muitas partes, de ter que escrever algo diferente em cada uma delas, né? Tipo, meio que eu já disse isso no problema de pesquisa, então o que eu vou dizer nos objetivos? E aí, às vezes, acaba gerando isso de propor coisas diferentes no mesmo projeto. O objetivo, ele vai estar diretamente relacionado com o problema de pesquisa, né? E, em certa medida, ele vai ser muito parecido. É uma maneira de formular né, a sua intenção, entendendo o projeto como uma intenção de trabalho, é uma maneira de formular diferente. Então, não se angustiem, não é um problema que esteja muito parecido. Vocês vão estar nos objetivos, né, formulando de outra forma aquilo que o problema está pondo também, né? Então, vão ser, né, vão ter estruturas de formulação diferentes, mas eles têm que dizer uma coisa muito parecida, porque eles estão dizendo sobre um mesmo trabalho. E eu acho que isso sobre projetos, também que eu acabei de mencionar, é legal ressaltar, né, porque também evitar um pouco as angústias que a gente tem, às vezes, no momento de elaboração. Um anteprojeto de pesquisa é como se fosse mesmo uma carta de intenção. Assim, eu antevejo que no meu mestrado, no meu doutorado, é isso aqui que eu vou tentar desenvolver. Então, por isso é importante mencionar, né, método, porque diz como vocês visualizam que seria possível responder aquela pergunta e tudo mais. Mas é isso, é uma carta de intenção. Ao longo do caminho, quando vocês entrarem, isso vai se modificar. Então, não precisa ser a versão mais finalizada, perfeita, ou causar muita angústia na hora de escrita, mas, né, é tanto quanto vocês conseguem ver sobre esse tema nesse momento, né? E depois, quando vocês entrarem na formação, vocês vão poder se aprofundar nesse tema e vocês vão passar a ver algumas coisas diferentes. E isso vai impactar, né, nesse caminho que vocês desenharam para a pesquisa de vocês. E isso é normal, isso acontece com todos os pesquisadores, praticamente. Eu acho que isso é bom, né, que a Luísa está falando, né, que a gente não tem que ficar preso também, refém do projeto que a gente faz agora, né? Esse projeto, né, esse anteprojeto, na verdade, que vocês vão fazer, o objetivo dele é passar na seleção, né? Então, vocês vão fazer o trabalho para isso. Depois, essa pesquisa, com o orientador de vocês vão conversando e vocês vão modificando essa pesquisa para ela aí se tornar uma pesquisa acadêmica. Então, vocês não precisam ter essa pressão. O que vocês têm que fazer é um trabalho que, como diz a Luísa, né, que as partes dele sejam bem relacionadas e que deem uma ideia para a banca de seleção o que é que vocês pretendem fazer, né? Então, não fiquem muito nervosos que vocês não leram o suficiente, vocês não conseguiram criar um bom programa de pesquisa, porque, enfim, isso não é necessário agora, né? O necessário é vocês fazerem algo que as partes estejam relacionadas e as pessoas tenham ideia, né, do que é que vocês pretendem fazer, e depois vocês vão desenvolvendo, né? E vocês podem também, depois da seleção, se vocês quiserem mudar completamente o projeto de pesquisa, pesquisar um outro objeto, vocês também podem, vocês não precisam ficar presos a esse projeto que vocês
estão lançando agora, né? Então, vocês vão também poder, conversando com os orientadores, e desenvolvendo as ideias de vocês, né? Então, essa é a ideia desse projeto de pesquisa. Gente, se vocês tiverem questões e dúvidas, por favor, nos façam também, podem né? falar. Podem falar. Eu acho que é bom, né, quando o pessoal tem perguntas, tem dúvidas, porque daí a gente ajuda a direcionar mais o que a gente está falando para o que especificamente é uma questão, uma dificuldade de vocês, né? Então, fiquem à vontade. Essa distinção aqui que a gente faz, né, de o objeto de pesquisa e o objeto empírico, eu acho que é bem interessante para a gente tentar clarear, às vezes, alguma coisa, né, uma questão que gera um pouco de dúvidas, né? Quando a gente fala de objeto de pesquisa, a gente está falando... temos uma dúvida. Oi, Marcos. Bom dia. Eu posso fazer uma pergunta? Claro, À Marcos. vontade. Como fazer um recorte e formular bem um problema? Existe algum segredo? Um segredo. Boa. É uma boa pergunta, assim. O recorte, eu acho que uma das coisas que ajuda muito é um pouco aquele passo a passo que o Márcio estava tentando mostrar. Então, por exemplo, tem um tema, né? Coisas que vão me ajudar a recortar eu conhecer um pouquinho da literatura e ver como as pessoas trabalham aquilo, então buscar algo que não foi feito daquela forma, né? Ter ideias com o trabalho, né, de outros pesquisadores. Eu acho que a questão do orientador e da linha de pesquisa também é uma baliza que ajuda a gente a recortar um pouco esse tema, né? Então, como eu posso, como o Márcio falou, né? Claro que orientadores não orientam só aquilo que eles pesquisam, né? Eles têm um conhecimento muito mais amplo do que a pesquisa que eles executam naquele momento. Então, orientam, né, questões variadas, mas é sempre um movimento interessante pensar como também que eu consigo me aproximar mais, né? Porque isso me ajuda a fazer um recorte para o meu próprio trabalho. E esse momento do recorte, ele tem a ver com isso que a gente vai falar do objeto de pesquisa, né? Porque o objeto de pesquisa, ele é construído pelo pesquisador, né? Ele tem a ver ali um pouco com como que eu vou olhar para um determinado fenômeno que eu tô interessado, né? Às vezes tem a ver até com o referencial teórico que eu tenho, né? Com a lente teórica que eu tenho para olhar, isso vai me ajudando a construir, né, os contornos ali do recorte que eu tenho. Eu acho que outras dicas, assim, importantes do recorte, do objeto de pesquisa e também do problema de pesquisa, é sempre a gente ter em mente o que é factível, né? Por exemplo, assim, eu vou fazer um projeto de mestrado ou vou fazer um projeto de doutorado. Então, vou fazer de mestrado, via de regra, tenho mais ou menos 2 anos para fazer esta pesquisa. O que eu consigo fazer? Como é viável fazer? Que tipo de método eu vou precisar utilizar e se isso é realista, né? Por exemplo, eu preciso coletar algum tipo de dado, aí já vou, sabe, assim, a gente pensar de fato como se eu estivesse pensando as etapas, assim, em 2 anos, mais ou menos, como é que eu vou fazer, o que é possível, porque geralmente um dos principais problemas de recorte é os objetos de pesquisa, as propostas serem muito amplas, então, abarcarem muitas coisas, né, e às vezes não serem um pouco imateriais, assim, não materializarem enfim, num objeto mais definido, ou até se for uma pesquisa que tem uma parte empírica, né, uma parte com corpos de análise, não ter, né, um recorte muito claro sobre isso. Então, eu acho que essas são algumas coisas, né, para a gente tomar cuidado. Tem um manual muito bom do... Como é que é o nome fora Gil? Antônio Márcio? Carlos Gil. Antônio Carlos Gil. Ele tem um manual de... Tem 2 que são muito bons. Um acho que é Como Elaborar um Projeto de Pesquisa, é esse nome? Eu acho que é. Né? E o outro eu acho que é Métodos para Pesquisa Social e tal. Ele foca bastante na pesquisa social. E ele aborda muito essa questão do problema de pesquisa, né? Algumas, vamos dizer assim, não são regras, né? Eu acho que ter um segredo é difícil mesmo, mas algumas diretrizes para a gente ter em mente na hora de elaborar o problema de pesquisa, né? Então, ter esse cuidado, que o problema ele tem que ser um problema passível de solução,
né? A gente tem que cuidar para não colocar no nosso problema de pesquisa uma hipótese, então separar sempre o que eu imagino que vai ser a resposta do meu trabalho, ou o que eu acho que são os resultados possíveis do problema que eu estou colocando, porque a gente tem que estar abertos à possibilidade de que o que a gente encontre na pesquisa seja diferente do que a gente imaginava, o que a gente inferia no início, né? A gente passou por um processo, então ter essa abertura, né? A gente cuidar também quando a gente vai formular problemas de pesquisa para que eles sejam problemas científicos, né? Que eu consigo responder através de pesquisa, porque tem muitos problemas que podem ser postos referente a vários temas no mundo, mas que eu não consigo respondê-los através de uma pesquisa acadêmica, né? Através de um método estruturado, né? Às vezes são até questões que não têm resposta, vamos dizer assim. Então, acho que essas são talvez algumas dicas que podem ajudar um pouco nesse momento de definir assim o escopo da minha pesquisa, fazer um recorte e também pensar o meu problema, né? E aí eu acho que também ter sempre um cuidado de como a gente está a forma como a gente formula o problema de pesquisa já vai me direcionar um pouco para um tipo de pesquisa e aí talvez para algum tipo de método, né? Embora tenha variações, né? Por exemplo, se eu faço um problema de pesquisa que pergunta, sei lá, por que uma coisa acontece de uma determinada forma. Quando eu boto porquê na minha pesquisa, né, eu estou dizendo que eu vou fazer uma pesquisa que tem um viés explicativo, né? Eu estou buscando motivos, razões, eu quero explicar por que uma coisa acontece de uma determinada forma. Então, isso vai me direcionar, né, para um encaminhamento. Quando eu pergunto como, né, tal coisa ocorre, que nem o exemplo que o Márcio tinha dado sobre a cobertura jornalística, eu já vou ter uma pesquisa que tem pelo menos um componente descritivo. Eu vou ter que descrever aquela forma, embora eu também possa, né, fazer outras coisas, mas eu não vou escapar de ter um momento descritivo. Então, sempre, às vezes, para chegar num bom problema de pesquisa, a gente brincar de formular problemas, assim, sabe? E formulando de várias formas diferentes. Abre um documento Word e tenta colocar várias perguntas em relação ao seu tema, ao seu recorte, né? E vai vendo como cada uma delas direciona para um lado, entendendo né, quais são você consegue pensar uma forma de responder, quais você não consegue, né? Então, assim, ter um pouco fazer o exercício mesmo, assim, sabe? Às vezes a gente até começa uma pesquisa, né, tendo uma, duas perguntas, não conseguiu fechar em uma, depois, né, com o avanço consegue, mas fazer várias, brincar de fazer perguntas e, né, ir vendo, brincar de formular objetivos de pesquisa também, e aí você vai vendo em relação às perguntas que você fez, né, e o que está mais próximo daquilo que você efetivamente quer fazer, porque eu acho que uma questão que acontece muito em projetos de pesquisa por exemplo, né, tá escrito uma coisa no papel, mas quando você vai conversar com o aluno, com o pesquisador, é diferente o que ele quer. Então, a gente ter o cuidado, assim, também de tentar, da forma mais clara possível, né, colocar naquele papel ali, para quem vai nos avaliar, efetivamente, o que é mais próximo daquilo que eu quero, sabe? E, às vezes, isso exige brincar mesmo de formulações, porque também, às vezes, é o processo de descoberta do que você quer fazer. Né? Às vezes, a gente não tem muita clareza ainda do que é que a gente deseja naquela pesquisa. Você quer ajudar aí na resposta, Márcio? Não, acho que é isso. Acho que a dica é justamente fazer várias perguntas, né, Marcos? Eu acho que, tipo, queria aí várias perguntas e ver o que cola. Com certeza, é a parte mais difícil de qualquer pesquisa, é a pergunta de pesquisa. Acho que é normal e normalmente você encontra a pergunta de pesquisa lá no metade do doutorado, do mestrado. Demora mesmo, é normal. E normalmente é meio que o que sobra de todas essas perguntas. Então, faça esse exercício de fazer várias questões para o seu problema, para o seu objeto. Eu acho que isso... Diga. Você quer falar? Ok, muito obrigado, tá? Eu entendi muito bem. Como eu tenho uma última pergunta, eu já vou logo deixar ela aí no ar.
tá bom? Diga, Marcos. Fala. É assim, eu quero que vocês deem uma explicação de como a gente, assim, diferenciar o objeto empírico, o objeto teórico e como construir, assim, um corpus de pesquisa, assim, sem muitas complicações, sabe? Uma maneira Ah. de selecionar esses referenciais. Somente isso, e por hoje é só. Obrigado, Marcos. Ótimo que daí a gente já entra no nosso slide aí, que a gente ia falar sobre justamente isso, o objeto empírico e o objeto de pesquisa, né? A gente faz essa diferenciação, o Marcos já viu essa diferenciação, né? Entre um objeto, o empírico, que é o corpus de pesquisa, que é, por exemplo, pensar o exemplo que eu dei, né? Copa do Mundo. Então, tipo, cobertura da Copa do Mundo. E um objeto de pesquisa que não necessariamente vai se esgotar com esse corpus, digamos assim. Então, tipo, a cobertura jornalística do jornalismo esportivo, que seja. Isso é um objeto de pesquisa, né? É um objeto de pesquisa que vai se materializar naquele momento, naquela pesquisa, na Copa do Mundo, né? Ou então, para outro exemplo ficar mais claro, assim, tipo, a gente sempre gosta de falar isso, né? A gente teve um colega que estudou, né? Um amigo que estudou o Tinder, né? Esse é o seu objeto empírico, é o seu corpus de pesquisa, né? Ele não está pesquisando o Tinder, ele está pesquisando como acontece o relacionamento entre pessoas no digital que se dá nesse aplicativo Tinder nesse momento. Mas assim como se fosse o Tinder, como ele pesquisa relações humanas no digital, pode ser qualquer outro aplicativo. Vocês conseguem notar a diferença entre um objeto empírico, que é essa coisa que a gente consegue pegar na mão, e um objeto de pesquisa que não necessariamente ele é materializado, mas ele se materializa num dado momento, numa dada circunstância, num certo corpus de trabalho. Eu acho que essa é a diferença, Marcos, entre um objeto de pesquisa ou teórico, né, um objeto o que é que motiva vocês a pesquisarem? Eu quero estudar o relacionamento das pessoas online, né? E um objeto empírico. Bom, mas nessa pesquisa, nesse artigo, nesse projeto, nessa dissertação, nesse doutorado, eu vou estudar o Tinder. Mas assim como eu posso estudar o Tinder, eu posso estudar relação digital entre pessoas em outros objetos de pesquisa, em outros objetos empíricos, né? Eu acho que acho que o Márcio abarcou bem essa questão, mas assim, o objeto de pesquisa ele vai ter a ver sobre o que eu quero criar conhecimento, né? Dificilmente alguém vai dizer, nossa, eu quero criar conhecimento sobre o Tinder, né? É o que, né? Às vezes até os alunos vêm, né? Os pesquisadores vêm primeiro com eu que pesquiso comunicação digital e mídias digitais, acontece muito de vir primeiro o objeto empírico, né? Tipo, sei lá, tem esse aplicativo novo, tem essa tecnologia nova e quero fazer algo sobre isso, né? Mas sobre o que se vai criar conhecimento em torno daquele objeto empírico em específico. Esse é o objeto de pesquisa, ele é, como o Márcio falou, mais amplo, né? E quando a gente está, né, como você mencionou, a problemática de como que eu crio um corpus, né? Isso tem a ver com essa distinção, inclusive, porque às vezes o objeto empírico ele é uma forma de, eu tenho esse objeto de pesquisa aqui um pouco mais amplo, mas nesse momento, nessa pesquisa, sei lá, de 2 anos ou de 4 anos que eu tenho, né, mestrado e doutorado, como que eu posso, né, investigar esse objeto de pesquisa circunscrevendo, definindo, né, porque pesquisar, por exemplo, relações amorosas mediada por tecnologia é super amplo, né? Isso é amplo. Como é que, se eu fosse fazer uma tese que, né, sem definir, vamos dizer assim, um objeto empírico ou um recorte dentro disso, eu faria uma tese interminável, porque tem várias relações amorosas mediadas por tecnologia em diferentes lugares do mundo, com diferentes pessoas, com diferentes grupos, né, com diferentes identidades enfim, né, inclinações, assim. Então, esse momento do objeto empírico, às vezes, ele vem também para a gente tentar circunscrever melhor, né, e definir, né, nesse objeto aqui, eu consigo investigar meu objeto de pesquisa nesse tempo que eu tenho, a partir desses métodos. E aí, para a definição de corpos que você falou, é um pouco difícil de dizer, porque
isso, claro, vai depender de que tipo de pesquisa você está fazendo, né? Porque corpos de pesquisa podem ser N coisas, né? Podem ser desde textos, podem ser, quando a gente está falando de comunicação, né? Pode ser texto, podem ser filmes, pode ser um aplicativo, pode ser um grupo de pessoas, pode ser várias coisas. E aí, eu acho que talvez a dica maior é ter clareza sobre critérios estabelecidos. Então, geralmente, quando a gente está tentando, né, fechar um corpus, a gente vai tomando decisões, e a gente tem que ter clareza que aquelas decisões são critérios. Então, que critérios você pode usar para definir, para fechar mais aquele conjunto de, enfim, de coisas que você vai analisar. Um dos critérios, eu acho, tem que ser, né, por exemplo, acesso, né, se aquele é se aquele conjunto você consegue acesso, né, a ele, também tempo, né, o quanto você consegue, que fôlego você tem no tamanho da pesquisa que você vai fazer. Os outros critérios de definição, eles vão depender muito do seu objeto de pesquisa, do seu problema de pesquisa e da natureza, né, do seu tema. Então, é difícil dar dicas muito, muito abrangentes. Acho que a gente teve mais umas perguntas no chat, né? Tem duas perguntas, eu acho que são duas perguntas boas sobre o ineditismo do doutorado, né? Então, a Ana pergunta, a grande dúvida é, no doutorado temos que criar um conceito novo, ou a tese pode envolver aplicação de teorias já existentes em corpos que não foi analisada ainda, e a Gabriela pergunta o que diferencia do doutorado para o mestrado, né? A questão do ineditismo. Bom, a Ana estava na minha aula ontem, a gente estava falando sobre inovação, né? E é justamente o que a gente estava falando ontem, Ana. A inovação não é algo novo, completamente tirado de lugar nenhum, né? Acho que a gente, às vezes, no doutorado, a gente entra muito nessa ideia de que a gente precisa criar algo completamente novo. E não é necessário, né? O ineditismo é justamente isso, é fazer um trabalho que seja inédito em relação à área, né? Em relação à sub-área, às vezes, né? Algo que, enfim, não foi ainda experimentado, mas pontualmente. Vocês não precisam criar algo novo. Vocês podem, justamente como falou, esse exemplo é bom, vocês podem pegar, sei lá, um tipo de análise que é feito numa área X e inverter ela para a área Y. O que sai daí? É uma ideia de ineditismo, né? Ou então investigar, sei lá, vocês têm um corpus, encontra aquele corpus tem uma pergunta ali que é evidente que não foi respondida ou pesquisada, etc. Não tem muita diferença em relação ao mestrado. O mestrado também tem uma questão de ineditismo, né? A gente coloca isso, que a tese tem uma necessidade de algo inédito, mas porque, por exemplo, o trabalho de dissertação, às vezes ele pode ser uma compilação, uma revisão de literatura. Isso pode servir para um trabalho de dissertação. No trabalho da tese, doutorado, espera-se que você vá um pouco a mais, que além da revisão de literatura, você sintetize essa revisão e, a partir daí, tente apontar novos caminhos de pesquisa. Isso é um ineditismo que é esperado, né? De que você vá um passo além, né? Tipo, eu li tudo isso aqui e, a partir daqui, consigo sintetizar, e esse daqui é uma coisa que é possível pensar para além. É isso, o ineditismo não é criar algo novo, completamente novo, né? Mas é um pequeno incremento, assim como todo trabalho tem, na verdade, um pequeno incremento em relação ao conhecimento que se tem naquele momento. O ineditismo é isso, né? É algo que é um incremento, um pequeno incremento em relação ao conhecimento que a gente tem no momento. Luísa? Não, eu acho ótima a sua resposta. Acho que só também, às vezes, o que ajuda a gente entender melhor isso, né? De como a gente... E eu acho que talvez ineditismo é uma palavra um pouco pesada. Eu gosto de trabalhar mais com a ideia de lacuna, sabe? Isso. Da gente perceber que tem algo a ser feito naquele campo que a gente está trabalhando, Exato. que não foi feito. Aí isso depende da gente também se entender um pouco como pesquisadores contribuindo para a construção, né? Que nem o Marcelo falou, a gente está contribuindo para construção de conhecimento sobre um determinado tema, né? E a gente vai, se a gente pensar que isso é uma parede, a gente vai colocar um tijolinho ali com a nossa tese,
né, buscando a partir tanto da nossa leitura de trabalhos anteriores. Então, na tese é muito importante a gente conhecer muito bem, né, daí não para projetos de pesquisa, né, para o momento de desenvolvimento da tese. É muito importante a gente conhecer muito bem a literatura do campo para justamente conseguir antever, né, onde é que estão os pequenos buraquinhos que eu posso colocar o meu tijolinho, né? Porque se a gente pensar mesmo produção de conhecimento como, assim, vamos dizer, a gente está construindo aqui essa grande parede, cada pesquisador vai colocando pedaços, isso não é feito de uma forma linear, né? Tem buracos ao longo dessa construção, e a gente tem que tentar encontrar justamente isso. E essa lacuna de pesquisa que a gente vai tentar, né, suprir com a nossa tese, ela pode ser de várias naturezas diferentes, né? Ela pode ser, eu vou, né, olhar para olhar para um determinado corpus que já foi analisado de uma forma diferente, essa pode ser uma lacuna. Eu vou pegar uma forma de olhar para algo e colocar esse olhar em um corpus que ainda não foi olhado, embora outros já tenham sido, né? Eu vou, enfim, pode ser que eu chegue no momento da tese na efetiva criação de um conceito, mas isso não é necessário, acho que pouquíssimas teses fazem efetivamente isso, mas ao final, né, acho que às vezes tem essa pegadinha no momento da defesa de qual é efetivamente a sua tese. A tese da tese tem que ser esse tijolinho da contribuição, assim, o que esse trabalho diz, né, com todas as especificidades, os recortes que eu fiz, mas o que ele diz em relação a esse conhecimento mais amplo, onde que ele contribui para a gente entender melhor fenômenos, temas mais amplos, né? Mas ele é uma parte do entendimento. Que parte é essa? É o trabalho, é o que a gente tenta descobrir ao longo do doutorado, né? Com o que eu estou contribuindo? Que parte é essa, né? Que pergunta que eu formulei que ainda não foi respondida desta forma, né? Pode até ter sido respondida de alguma outra forma, com outro objeto, com outra abordagem, mas, né, como que eu posso formular algo que vai, né, suprir alguma lacuna, que vai contribuir para esse conhecimento maior? Eu acho que essa conexão de ciência enquanto comunidade é importante no momento da tese. Eu acho que essa resposta da Luísa é muito boa em relação à lacuna, porque eu acho que o ineditismo, e a gente pensa muito em ineditismo como essa criação de algo novo, diz muito mais respeito a vocês, enquanto pesquisadores, do que realmente vocês criarem algo novo. Por que eu digo isso? Porque no doutorado se espera que vocês já tenham conhecimento sobre o campo. E se vocês têm conhecimento sobre o campo, automaticamente vocês notam lacunas que precisam ser solucionadas. É isso que espera de vocês nos doutorados, que vocês tenham capacidade, maturidade acadêmica já de identificar alguma lacuna a ser suprida, né? Algo que não foi pesquisado, algo que precisa ser melhorado, algo que precisa ser, inclusive, sistematizado, né? Enfim, o meu próprio trabalho minha tese de doutorado foi isso, foi uma sistematização de um conjunto de autores, né? Não tem nada exatamente inédito a não ser a própria sistematização, porque, enfim, eu vi várias pessoas falando sobre esses autores e não tinha nenhuma sistematização, eu fiz a sistematização, né? É isso, vocês perceberem algo de uma área que vocês conhecem. Do mestrado não se exige isso, porque justamente a pessoa está começando. Então, por mais que a gente diga, é legal que vocês identifiquem uma lacuna, isso é o desejável, né? Mas do mestrado se entende que a pessoa está no começo da sua trajetória acadêmica. Então, eu acho que tem mais a ver isso. O ineditismo diz a respeito a vocês, porque vocês já têm um conhecimento sobre aquilo que vocês estão pesquisando, e aí vocês propõem, a partir daí, como é que vocês solucionam aquilo que vocês identificaram. É isso, doutorado. Beleza? Que bom. Bom, gente, vamos falar então sobre objetivos gerais. Aqui, ó, essa é uma lista, né? Enfim, objetivo também é isso, né? A gente tem que propor objetivos que vocês já viram. Normalmente é uma proposição que é um verbo, começa com um verbo. Então, desenvolver um protocolo para tal coisa, né? Compreender, sei lá, o jornalismo na Copa do Mundo, sei lá, que é o exemplo que eu estou dando, né? Enfim, vocês têm que construir esse objetivo, normalmente começa com o verbo e aí esse verbo desenvolve. Isso aqui é algo que eu uso nas minhas pesquisas e aqui está para vocês, objetivos gerais e objetivos específicos, os verbos que nos permitem construir esses objetivos.
Então, usem, né, como eu falei, a gente vai passar o material para vocês, usem para desenvolver os objetivos de vocês, né? Sempre assim, o que eu quero fazer com esse trabalho? Vão lá, deem uma olhada na lista, nessa lista dos verbos e tentem, né? Façam o exercício de testar vários verbos com aquilo que vocês pensam em fazer no trabalho, né? A gente dá a dica também de que o objetivo geral, justamente, é o objetivo geral da tese, aquilo como eu falei, do tese, a dissertação, aquilo como eu falei para vocês, o que vocês querem que o leitor de vocês saia sabendo ao terminar, né? Então, o que vocês vão ter desenvolvido, estabelecido, organizado, contribuído, compreendido, né? Ao final do trabalho, e aí, para vocês usarem, é isso, vai ter, sim, o material para vocês. Deixa eu só falar uma coisinha sobre Claro. a questão dessas listas, assim, por que a gente gosta de trazer? Porque, eu sei assim, às vezes quando a gente fala isso parece bobagem, um preciosismo, mas é bem importante a gente pensar sobre quais são os verbos de ação da nossa pesquisa, né? E aí cuidar muito no momento de escrever, e daí por isso a lista ajuda, né? Essa lista que tem a ver com diferentes ações, cuidar para que os verbos eles sejam verbos de pesquisa. Então, por exemplo, a gente vê muito trabalho mesmo que usa verbos como, por exemplo, assim, o objetivo desse, sei lá, desse trabalho é discorrer sobre, escrever sobre. Perceba que discorrer ou escrever sobre um tema, isso não é uma ação de pesquisa, isso é uma etapa da pesquisa, né? A gente tem vários momentos da pesquisa, a gente chega no momento de escrever né, de escrever e descrever, de certa forma, o nosso percurso. A gente materializa isso num, né, montante escrito, a mesma coisa com o projeto que vocês vão fazer para a seleção. Não é só o momento da escrita que vocês estão trabalhando no projeto, né, embora a escrita materialize. Então, não tem como um verbo de ação da pesquisa de vocês ser falar sobre, escrever sobre, sabe, discorrer sobre. Isso é um momento. Então, para vocês poderem chegar no momento de escrever sobre tal coisa, o que é que vocês vão fazer? Né? Quais são as ações de pesquisa? O que vai ser feito efetivamente? Então, acho que ter não é preciosismo com a questão dos verbos e ter a tabela, né, poder testar ali o que vocês vão fazer, mas porque isso, de fato, faz muita diferença no que vocês estão comunicando, né, que vai ser feito, que são os objetivos, né? Então, tomem esse cuidado, usem, né, esse material detalhado, né, entendam o que tem mais a ver com o que, né, com seus objetivos, com o que vocês querem atingir, né, ao final com esse trabalho, né? O que vocês, né, esperam construir. Isso é o objetivo geral, né? Como o Luiz está falando, que vocês esperam construir, e os objetivos específicos, né? A gente costuma dizer que ele é o passo a passo da pesquisa de vocês. Então, vocês tentem pensar onde vocês estão, tudo aquilo que vocês precisam fazer para chegar nesse objetivo geral, né? Qual o passo a passo? E aí vocês vão ver, vocês vão precisar, por exemplo, compreender uma série de um problema, né? Revisar uma literatura, né? Identificar um certo problema, vocês vão ter que fazer vários passos até vocês chegarem lá no final. Objetivos específicos, normalmente, quando a gente está com mestrado, né, quando a gente está com trabalho, mestrado, doutorado, a gente está fazendo já o trabalho final, normalmente eles vão acabar virando, por ser passo a passo, os capítulos de vocês, né? Então, a gente sempre fala isso, mais ou menos, cada capítulo tem um objetivo específico dentro desse objetivo geral de vocês. Né? Agora, para o projeto, vocês têm que pensar mais em relação ao passo a passo, né? Então, para eu resolver essa questão da Copa do Mundo, eu posso talvez fazer, então, uma revisão, né? Investigar a história da Copa do Mundo, talvez seja interessante, né? Entender como é que são os direitos da Copa do Mundo são negociados, etc. Vocês vão fazer um passo a passo do que vocês precisam saber para fazer esse tipo de análise, né? Tipo, criar, então, categorias para analisar os enquadramentos, é um outro passo. E aí vocês vão fazendo passo a passo, né? Analisar
tantos jogos da Copa do Mundo, né? A cobertura de tantos jogos da Copa do Mundo. Então, esse passo a passo que vocês vão fazendo são os objetivos específicos. E cada um deles, como eu falei, começa com um verbo, né? Então, usem também essas tabelas de verbos aí que ajudam vocês a pensar. Só mais uma coisinha sobre isso, assim, de também, no momento de fazer os projetos de pesquisa, não menosprezem esse momento dos objetivos específicos, às vezes isso fica meio para o final, mas tomem um tempo para pensar, porque isso ajuda muito quem vai avaliar vocês a entender mais detalhadamente, né, como que esse projeto, que estrutura vocês já estão pensando, que ações vocês estão pensando. Então é um momento ali que detalha bastante do projeto, apesar de às vezes não parecer no primeiro momento, e também demonstra para, né, ali no momento de avaliação, a capacidade de vocês de antever de estruturar o projeto, de antever alguns momentos ali desse trabalho que, né, vai ser escrito depois. Então, tomem um tempinho para pensar também, usem os verbos, mas tentem ter essa ideia que o Márcio falou de, né, primeiro isso, depois aquilo, ordenem dessa forma, né, da primeira coisa à última coisa, né? Então, os objetivos específicos, eles são mesmo, né, tentando dar uma estrutura ali, o básico, né, o esqueleto daquilo. Exato. E aí, gente, tem os valores justificativa, né? A justificativa do trabalho, né? A gente fala, para quem é do jornalismo, lembra lá dos valores notícias, né? De como um acontecimento pode ser entendido pelas lentes do jornalismo. A gente brinca aí com valores justificativa. A gente também tirou isso de um livro do Luiz Mauro Sammartino, que também é bem legal sobre a metodologia de pesquisa. Não lembro o nome do Metodologias livro. de pesquisa em comunicação, eu acho. Métodos de pesquisa e comunicação. É um livro bem legal, também recomendamos. E ele fala isso, porque, olha só, justificativa não tem que ser em relação a vocês. Tipo, por que você quer fazer trabalho? Sei lá, porque eu gosto de Copa do Mundo, né? Quero entender mais sobre a Copa do Mundo. Não, isso não Quero ver todos os jogos. Quero ver todos os jogos da Copa do Mundo. Isso não é um objetivo de pesquisa, né? Quero entender como as pessoas, né, assistem Copa do Mundo, tá? Isso até pode ser, enfim. Não tem que ser exatamente, a justificativa não tem em relação a vocês, ao que vocês gostam, mas ele tem que ser justamente, de novo, em relação à área, né, acadêmica e ao problema, né? Então, porque é um fenômeno muito raro, né? Ou então, magnitude, esse aí serviria para a Copa do Mundo. Muita gente assiste Copa do Mundo, logo tem muitas pessoas envolvidas, tem muito dinheiro ali envolvido, logo esse fenômeno, pela magnitude, merece ser investigado. É isso. Justificativa é isso. Você tem que justificar por que aquela pesquisa merece ser feita, né? Tipo, imaginem por que merece ser aprovado no processo seletivo agora da Tuiuti. É isso que vocês têm que fazer. Bom, merece porque muita gente vê, muita gente participa desse fenômeno, né? Fake news afeta muita gente, logo isso merece ser pesquisado, né? Frequência também, né? Tem muita repetição sobre aquele fenômeno. É uma continuidade, né? Isso que a gente está falando. Às vezes é uma continuidade. Bom, a área aqui pesquisou X, mas não pesquisou Y. O meu trabalho é uma continuidade desse problema. Então, também é uma justificativa válida. Então, vocês pensem, também usem essas ideias, pensem o que no objeto de vocês, né, que vocês querem investigar, o que contempla, né? É um fenômeno raro, é um fenômeno, ao contrário, muito amplo, tem uma magnitude muito ampla, é muito frequente, por ser muito frequente, merece ser pesquisado, né? É uma questão de continuidade, a área fez X, mas não fez Y, ou então, às vezes, aparece como o indeterminismo aí. Bom, ninguém deu conta desse problema ainda, ninguém observou esse objeto, por isso ele também merece ser investigado. Então, vocês pensem justificativa em relação à área, né? Não em relação a vocês, porque vocês querem fazer esse trabalho, mas o que esse trabalho por que ele merece ser justificado frente à área? Quer complementar, Luísa? Não, tá perfeito. Ótimo. Fundamentação teórica e metodologia, então. Acho que... um pouco, né? A gente já está chegando no finalzinho do nosso tempo. Mas, assim, também são dois calcanhares de Aquiles, assim, às vezes, né? Para quando a gente está montando um projeto. Então, na fundamentação teórica,
tenham em mente que, quando a gente está fazendo isso, a gente está, por um lado, propondo qual é a lente pela qual eu vou estar analisando o fenômeno que eu estou propondo, ou, né, o meu objeto empírico. Então, como que eu estou olhando para esse objeto? Às vezes, né, isso não no momento tanto do projeto, mas mais para frente, quando vocês estiverem desenvolvendo, às vezes essa formulação de como eu vou olhar para aquele objeto pode ser o grande diferencial, né? Às vezes eu vou né, unir ali determinadas coisas e tal, mas tenho em vista, né, tenho em mente que é isso, eu estou dizendo, né, que nem antes tinha alguém perguntando, né, sobre estudos de recepção, por exemplo. Quando eu digo, né, eu tenho uma fundamentação teórica em estudos de recepção, eu estou supondo, né, um determinado olhar para um fenômeno que, né, se eu tivesse outro conjunto de leituras, eu estaria olhando completamente diferente. Então, é como que eu vou olhar para aquele objeto. Quando a gente vai escrever a parte de fundamentação teórica do projeto de pesquisa, anteprojeto de pesquisa, tentem ser bem objetivos. Assim, primeiro, a gente tem, né, uma limitação ali de páginas e tal, então, né, não é algo muito longo, a gente não tem muito espaço, e também a gente não precisa, assim, né, cobrir tudo, ter muito fôlego, mas é importante a gente se ater, nesse momento do projeto, para ter uma coesão, a fundamentação teórica, aos elementos-chave do nosso, né, do nosso objeto de pesquisa. Então, pensando ali os exemplos do Márcio relacionado, tipo, né, à Copa do Mundo, cobertura jornalística, né, enquadramento, por exemplo. Então, a gente vai ter que trazer nessa fundamentação teórica elementos que têm a ver com investigação de esporte, que tem a ver com enquadramento televisivo, que tem a ver com cobertura jornalística. Basicamente, a gente tem que cobrir, né, trazer uma fundamentação para os diferentes termos que eu estou acionando ali na formulação central do meu objeto de pesquisa ou do meu problema de pesquisa. Isso é suficiente, né? Se a gente conseguir cobrir esses conceitos principais, né? E dizer ali, bom, eu vou estar olhando dessa forma, né? A partir da lente desses autores para esses diferentes conceitos aqui, isso é suficiente para esse momento do projeto, e é claro que depois que vocês entrarem, isso vai passar por um aprofundamento muito grande, geralmente é onde a gente realmente na pesquisa vai percorrer, né, né, ficar imerso no momento, enfim, na nossa área, no que já foi produzido. Mas no momento do projeto, tentem ter esse cuidado, assim, porque às vezes a fundamentação teórica fica um pouco divagando, né? Não conecta, vocês têm que conectar isso ao que vocês estão propondo. Então, né, não precisa assim, ficar falando de todas as correntes teóricas que fulano falando, né? Tragam aqueles conceitos, as ideias que têm a ver com os principais termos de pesquisa de vocês e, né, tentem fazer a narrativa disso ali na parte do referencial teórico, justamente voltada, né, a destrinchar, demonstrar como que vocês estão vendo cada um desses elementos, a partir de quais autores, né? Criem uma narrativa que de fato se conecta a esse objeto de pesquisa, ao problema de pesquisa. Você quer falar sobre fundamentação teórica, Márcio? Não, eu acho que é só fazer esse adendo, né, que você fez de que agora não precisa ser, não precisa ser muito aprofundado, né? Vocês não precisam ter lido os textos teóricos, né? Mas é só dar um indício, assim, tipo, enquadramento. Vocês busquem ali no Google quem é que trabalha com enquadramento, né? Goffman, provavelmente, né? E aí vocês, para enquadramento, lerei Goffman, né? Pode ser assim, né? Vocês, até porque são 5 páginas, vocês podem fazer tanto o Goffman tem enquadramento como X, então vocês leram, ou então vocês podem só anunciar para essa questão de enquadramento, pretendo ler tal livro. Basicamente isso. Vai ser usado o Goffman. Então, enfim, vocês podem fazer algo, não precisa ser muito aprofundado agora nesse momento do anteprojeto, é mais para vocês indicarem para os orientadores por onde é que vocês vão, né? Como a gente estava falando no começo, assim, no nosso programa tem muitas pessoas que trabalham com semiótica, né? Tem outras pessoas que não trabalham com semiótica. Então, como é que para alguns vão ser interessante saber por onde é que vocês vão, para outros, né, por onde é que vocês vão para o outro lado e tal. Então, é mais ou menos essa a questão. Posso falar de metodologia? Vai lá. Uhum.
Eu acho, Túlio, vou dar uma conferida aqui depois na nossa apresentação, eu te respondo na segunda parte do nosso programa, mas se eu não me engano são 5, eu acho que eu vi isso ontem. Mas a gente fala sobre isso, né? Vocês têm que ser sucintos. Eu acho que não pode, acho que são 5, mas eu confirmo para você, né? É para ser sucinto mesmo, é isso. A gente está falando aqui um monte de coisa e tal, mas é para ser sucinto. A gente quer algo objetivo, então sejam objetivos na escrita de vocês também. E metodologia, então, talvez aí indo meio que em contraposição a o ser sucinto, a metodologia tem que explicar passo a passo o que vocês vão fazer, o que vocês imaginam que é necessário para resolver esse problema que vocês estão anunciando. Primeira coisa, gente, metodologia não vem pronta. Eu acho que talvez isso é um vício que tem da graduação, das aulas de metodologia de pesquisa, que o professor vai lá e apresenta 5, 10 metodologias, e aí parece que é receita de bolo, vocês pegam, escolhem uma delas e jogam. Análise de conteúdo, vou fazer uma análise de conteúdo. Isso não é suficiente. Metodologia é o passo a passo, né? Então, tem que ser, esse problema que a gente está inventando, assim, vamos melhorar esse problema, né? O enquadramento jornalísticos na Copa do Mundo feito pela Folha de São Paulo. Bom, aí a gente pode pensar, o que eu preciso para resolver esse problema? Minha metodologia vou assistir a todos os jogos da Copa do Mundo, vou, então, diariamente fazer um clipping da Folha de São Paulo sobre tudo que é postado ou comentado sobre Copa do Mundo, né? Depois eu vou fazer uma análise de conteúdo, pretendo criar categorias de análise, né? Depois eu submeter esse material a essas análises, etc. E daí vou ter um resultado de pesquisa. É esse passo a passo. Metodologia de pesquisa, né? Está no nome, né? Metodologia é um caminho. É o caminho para a pesquisa de vocês. É o passo a passo da pesquisa de vocês. Metodologia não é nada mais que isso. Não é uma metodologia, ponto, vou fazer uma análise de conteúdo. Não, é tipo, o passo a passo, como é que eu soluciono esse problema que eu quero analisar. Tipo, para analisar o que eu tenho que fazer passo a passo, né? E agora é só uma questão geral, assim, eu acho que eu vou fazer isso, né? Como eu falei, eu quero investigar como as pessoas usam tal aplicativo. Bom, então eu vou fazer um grupo focal com as pessoas desse aplicativo, né? Então, tipo, se vocês vão fazer ou não, isso vocês vão resolver com o orientador de vocês depois que vocês forem aprovados. Mas agora é só para ter uma ideia, dar uma ideia geral de como esse trabalho seria solucionado, se vocês têm noção de como é que vocês podem solucioná-lo. Eu acho que a palavra-chave aí, né, que o Marcos falou, é que a metodologia vai estar diretamente relacionada ao problema que vocês colocaram e ao objetivo de pesquisa, né? Vocês vão estar dizendo aí, olha, coloquei esse problema, e agora, né, como é que eu vou respondê-lo aí nos próximos 2 anos ou 4 anos, dependendo da seleção que vocês vão fazer, né? E aí, né, aqui nesse slide tem algumas perguntas que a gente costuma, né, nos cursos que a gente dá, às vezes trabalhar um pouco com, tipo, colocar perguntas que ajudem vocês a pensar o que eu preciso pensar sobre métodos, né? Então, às vezes, se perguntar sobre quais dados eu preciso obter para a análise que eu disse que eu ia fazer, né? Que nem o Márcio estava falando, então eu disse que eu vou analisar a Folha de São Paulo, bom, eu preciso, então, matérias da Folha de São Paulo, como é que eu vou obtê-las, né? De que forma eu vou selecioná-las, se depois eu vou selecioná-las, né? Então, de que forma esses dados serão analisados? Então, depois que eu tiver esse conjunto de matérias, como é que eu vou analisar eles, né? Tentar pensar um pouco essas coisas, de escrever, né? Se colocar algumas perguntas aí do que vocês precisam para responder o problema de vocês, como que é um caminho possível, que depois, né, vai sofrer melhorias, reestruturações, decisões no caminho e tudo mais, mas é um primeiro momento de pensar, né, como que eu posso executar esse trabalho e descrever claramente, não precisa ter apego, né, que nem o Márcio falou, a esses nomes dessas metodologias que a gente usualmente conhece, porque na maioria das vezes, né, os alunos usam isso justamente para não ter que pensar em como é que eles vão fazer. Então, eu vou usar análise de discurso. Tá, mas, tipo, do quê? De que forma você vai coletar o que você vai analisar por análise de discurso, sabe? Até você pode usar uma análise de discurso, mas tem coisas aí para você explicar sobre como que esse trabalho vai ser que só a análise de discurso não diz, né? Enfim, e aí ter um pouco de clareza, né, ali sobre técnicas de pesquisa que você pode usar, então,
Então, né, se eu tenho dados, dependendo da pesquisa que eu vou fazer, eu posso precisar coletar dados de primeira mão, então eu posso precisar fazer entrevista, eu posso precisar fazer uma observação, eu posso precisar fazer um grupo focal, né, ou não, ou o que eu vou analisar, né, são dados que eu vou coletar, mas são dados já produzidos de segunda mão, por exemplo, um conjunto de matérias, um filme, né? Então, pensar aí um pouco, isso também vai estar diretamente relacionado com objetos empíricos que vocês tenham, né? Embora a gente também vai ter que descrever métodos quando a gente propõe pesquisas teóricas ou pesquisas bibliográficas, né? Aí a gente vai descrever esse tipo de passo a passo. Isso. E aí, gente, a gente já passou um pouquinho do horário, mas enfim, esses aí são os nossos contatos e entrem ali depois eu boto ali o endereço da @edcomunicação, @edcomunicação. O Instagram é o que a gente mais usa, tá, gente? O Instagram é o que a gente mais tem usa. mais conteúdo. Que tem mais conteúdo lá, tem bastante conteúdo também sobre questões de pesquisa para vocês lá. Eu acho que lá tem, só deixar recomendado, tem 2 lives que podem ser bem interessantes para quem está aqui. Uma é só sobre projeto de pesquisa e a outra é 1 hora só sobre problema de pesquisa. Então, acho que lá a gente expande algumas coisas que a gente já falou, pode ser legal de vocês verem, né, para a formulação do projeto de vocês. Ótimo. Vocês têm mais questões, gente? Querem aproveitar a Luísa aí, nossa convidada? Oi, gente. Estão Oi, me Marcos. ouvindo? Diga. Quero só que parabenizar a professora Luísa, gostei muito da explicação dela sobre corpos, objeto empírico, objeto teórico. E parabenizar também o nosso professor Márcio. Gostei muito das explicações. Eu agora já posso até sair aqui da palestra, porque as minhas dúvidas já foram bem evidenciadas. Que ótimo, Marcos. Que ótimo. Obrigado. É o objetivo. Obrigada. É isso, gente. Bom, podemos fazer o nosso intervalo, então, aí voltamos. Quanto tempo você acha, Maurício? A minha fala vai ser rápida, assim, acho que no máximo uns 20 minutos, assim, a gente consegue discutir bem essa questão da entrevista, né? Mas aí agora de intervalo a gente pode fazer uns 10 minutos, né? São 10:08, então a gente pode voltar às 10:20, então 12 minutos para ficar um número fechado, né? Ótimo. Então tá, agradecer a Luísa aí. Oi. Não, queria agradecer, né, a Luísa pela participação, Isso. professora Luísa, né? Sempre ótimo tê-la conosco por aqui. Acho que foi, assim como um resumão, acho que ajudou bem, acho que deu um ótimo estímulo para as interessadas, para os interessados, né? Então, acho que, caso também surjam perguntas a respeito disso, vocês podem estar colocando aí, a gente vai depois reservar um tempinho final, no dia de hoje, só para tirar mais dúvidas. Só queria acrescentar 2 coisinhas, na verdade, sobre o projeto de pesquisa que rolou agora, sobre aquela pergunta de 5 páginas, né? São 5 páginas mesmo, e, na verdade, Obrigado. É porque no edital trata-se de um pré-projeto, né? Então, a ideia é que o projeto mesmo ele seja desenvolvido no início do curso de vocês. No mestrado, doutorado, a gente acaba mudando muita coisa, né? Isso. Então, nesse contato com a orientação, nesse contato com as perspectivas de disciplinas, enfim, com os colegas, com o grupo de pesquisa, então o projeto é saudável que ele seja reformulado. Então, a ideia do pré-projeto é essa, são 5 páginas ali para que a gente tenha uma ideia, né, enfim, da onde vocês vêm, para onde vocês querem ir, né, para que nesse início de trabalho conjunto isso seja reformulado. Né, que isso é super comum, assim, na pós-graduação cada vez mais comum essa reformulação inicial dos projetos de pesquisa, né? E só para dar 2 centavos de contribuição nesse debate de ineditismo, que não tem muito a ver com a relação do projeto, mas tem a ver com angústias e tal, sobre do ponto de vista teórico, assim, que isso me interessa bastante, mas só para a gente tentar entender talvez um passo a passo, a escadinha da graduação até o doutorado, de como a gente lida com teoria, porque querendo ou não, por mais que o trabalho seja um trabalho empírico, de análise empírica, a gente precisa de teorias para embasar essas lentes de análise, enfim, querendo ou não, lato sensu, ele tem esse pé na teoria muito forte, né? E talvez a atitude para a gente pensar assim, com relação à teoria, a gente tem que pensar que na graduação a gente meio que aplica uma teoria. Né? O que a gente cobre na graduação é o entendimento de uma teoria. Aquela pessoa entendeu bem aquele autor, conseguiu desenvolver, então já é o suficiente, né? Será que eu consigo dizer aquilo que já disseram, né? Então é meio que isso. Já no mestrado, o que é cobrado do ponto de vista teórico, né, para receber um título de mestre,
é ver a capacidade da pessoa articular teorias, né? Ver se a pessoa consegue fazer um diálogo bacana entre autoras e autores que conseguem conversar, né? Que isso é a ideia de uma revisão bibliográfica. A gente faz uma revisão bibliográfica para poder dar musculatura ali ao trabalho. Então, assim, mais do que dizer o que já disseram, na verdade, a questão é, será que essas pessoas me ajudam a dizer o que eu quero dizer? Né? Então, você tem muito essa questão vou trazer várias pessoas aqui para conversar e chegar nesse ponto. No doutorado, na verdade, mais do que o ineditismo, assim, não ser cobrado a uma teoria nova do ponto de vista teórico, né? Mas o que se olha muito é se a gente consegue perceber certas crises, rachaduras, né? Lacunas, como a Luísa e o Márcio colocaram muito bem, dessas teorias. Então, só a revisão bibliográfica ela não basta, né? Só a revisão bibliográfica crítica. Tem que dizer, olha, esses autores não chegam nesse ponto, né? Então, ou esse tem um problema que esse vai tentar sanar. Então, é quase uma relação conflituosa com os autores, né? Para a gente tentar montar esse quebra-cabeça. Então, o doutorado é quase uma posição mais crítica com relação às teorias. Então, bem que meio que uma escadinha, né? Então, a gente pega um autor, uma teoria, aplica, depois a gente coloca mais teorias para conversar, e no final das contas a gente consegue perceber os problemas, os dilemas da teoria, isso do ponto de vista teórico, né, desse caminho. Então, e isso é construído no caminho, né? Então, para que a gente fique tranquilo, né? Então, na graduação, tiver ali o tempo da monografia, no mestrado são 2 anos para que seja elaborado, no doutorado 4 anos. E por isso que no pré-projeto não se é exigido um trabalho completo, né? Porque a ideia é que o trabalho seja feito exatamente no processo, na experiência de uma pós-graduação, né? Era mais isso. Legal, Maurício. Acabei tomando 4 minutos, aí a gente tem 8 minutos. Mas perfeito, foi ótimo. Não, vamos dar... Eu só vou aproveitar para me despedir, então. Agradeço aí, obrigado, né, Luísa, o convite do pessoal e a participação. Desejo um bom resto de evento hoje e também boa sorte para todo mundo na seleção e na continuação de suas pesquisas. Tá? Beijinhos. Obrigadão. Obrigadão, Luísa. Obrigada, Luísa. Vamos dar uns 12 minutos mesmo, vamos dar 10h25, você acha muito tarde, Maurício? Não, beleza, tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo, né? Dá um tempinho de água aí pro pessoal. Vou pausar esticar aqui. um pouquinho as pernas agora. Isso, também. Beleza, gente, a gente já volta aí também questões e tal. Eu vou dar uma pausa aqui e já voltamos.